tem trailer ocupando vaga de carro, você tem pelo menos uns 5 trailers ali ocupando vaga de carro. Do outro lado é proibido estacionar, que é o lado da praça, mas as pessoas estacionam assim mesmo. Então afunila o trânsito. Mas você não acha que falta um pouquinho de fiscalização ali para a pessoa não parar, não colocar o trailer? É isso que eu estou te falando. Então, o trailer a gente até notificou. Porém, é uma questão muito de ordem pública e tal. A gente notificou, nós vamos notificar de novo, mesmo porque nós vamos começar um grande projeto. A gente vai começar a licitar ainda. Licitação você sabe que demora, né? A gente vai implementar o estacionamento público tarifado em Japeri. Como é isso? Aqui em Nova Iguaçu mesmo tem, não é? O cara estaciona naquelas vagas, não vem uma cooperativa com tal. É isso, em Japeri não tem. Em Japeri a gente optou por outra coisa. Primeiro a gente implementou o tarifa zero, para evitar que as pessoas vá de carro para a estação. Que é uma cultura em Japeri. O que acontece? Como o transporte era muito ruim, transporte coletivo, e nós temos 2 estações de trem, e ainda Japeri é uma cidade dormitório, as pessoas vão de carro até a estação, estacionam seu carro, embarcam no trem e vão trabalhar. Voltam à noite e o carro fica ali. Então, na verdade, o carro fica o dia todo ali sem necessidade. O dia inteiro. E atrapalhando. Justamente. Em Japeri, ainda é pior. Eu falei que nós temos 2 centros, né? Sim. Em Japeri ainda é pior, que é o morador de Miguel Pereira, o morador de Paracambi, que vem de carro, deixa o carro estacionado o dia todo. Esse é o próximo desafio. A gente já está em fase de elaboração e a gente vai licitar. Aí eu não sei qual empresa que vai, porque a gente está querendo um estacionamento totalmente eletrônico, que pague, né, no aplicativo, com QR Code e outras coisas mais. E a gente vai implementar, que aí vai evitar um pouco que as pessoas vá de carro para o centro. As pessoas têm transporte público de graça, né? Então, ou se o cara estacionar, o cara vai ter que pagar uma diária. Eu não sei se vai ser bom para ele pagar. Final do mês, né? No final do mês, o quanto ele vai gastar. Então, ele vai acabar optando pelo transporte coletivo. Mas é esse desafio que a gente vai fazer. A gente já fez o plano, já está tudo certo. A gente está numa fase de licitação. A gente acredita que até o final do ano a gente já está licitando para implementar esse sistema de estacionamento rotativo pago. A gente anda bastante, eu já andei bastante em Japeri, né? E a gente vê que a mobilidade urbana, o asfalto, por exemplo, saneamento básico, ainda falta muita coisa. Falta ajuda de outros poderes ou falta realmente planejamento? Deixa eu te falar o seguinte. Japeri tem uma particularidade. A gente é cortado por 3 RJs. A RJ 094, 093 e 125. São todas federais? Todas estaduais. Estaduais. Com os asfaltos, a prefeitura está fazendo a operação tapa-buraco agora, está gastando mais asfalto para tapar buraco de RJ, que é de responsabilidade do governo do estado, Mas que cai na conta da prefeitura. E menos das estradas que são municipais. A prefeita, ela asfaltou no último mandato em torno de 200 ruas. Asfaltou, né, drenou, pavimentou em torno de 200 ruas. A gente tem muito desafio. Por exemplo, a gente tem 2 bairros agora que está sendo feito com investimento do governo federal, e isso é importante dizer que o presidente Lula está investindo e muito em Japeri, né? A Lagoa do Sapo e a Aldeia, tudo com dinheiro de emenda parlamentar, que é dinheiro federal. A gente começou a obra agora e vai ampliar ainda mais. Mas tem muito desafio nessa área. Nós temos, por exemplo, o Distrito Industrial de Marajoara precisa ser pavimentado, né? Tem outros bairros, o bairro Guandu, que é o bairro que eu fui criado. A gente só tem uma rua asfaltada, precisa também ser asfaltada. Porque a prefeitura de Japeri é bastante afastada do povoado. Ali foi uma decisão do primeiro prefeito. Como eu disse, a gente tem Japeri de um lado e Engenheiro Pedreira do outro. E o primeiro prefeito da cidade, há 35 anos atrás, ele decidiu construir a prefeitura ali. Eu acho que ele acreditou que ele ia unir os 2 centros.
Claro que ali acabou que ficou um... Não é só a prefeitura ali, né? A gente tem a prefeitura, tem o fórum, tem a delegacia, tem o hospital municipal fica ali. A maternidade que está sendo construída com o governo federal, um investimento de quase 200 milhões de reais, está sendo construída ali também. Vai ser uma maternidade que não vai atender só Japeri, vai atender Japeri, a região toda, que é com mais de 100 leitos. Governo federal ou estadual? Governo federal, governo Lula. O governo Lula está investindo. Japeri nunca, na história de Japeri, nunca teve tanto investimento do governo federal como está tendo agora. É isso que eu fico olhando, porque assim, igual uma cidade como Japeri, por exemplo, o governo federal fez vários investimentos, né? Mas quando a gente sai na área da pesquisa, né, que é uma prefeitura do PT, a gente vê que o presidente Lula não sai muito na frente. Será que isso não falta um pouco de divulgação da parte das pessoas que estão no comando dessas prefeituras? Olha, a gente tem pesquisa interna, nossa, que o Lula está 15 pontos na frente do segundo colocado em Japeri. Entendeu? As pesquisas que nós temos na prefeitura, mesmo porque tem uma coisa seguinte, a Fernanda veio para o PT em 2023. E a Fernanda faz questão, eu participei, eu fui um dos coordenadores da campanha da Fernanda na reeleição. A Fernanda faz questão de dizer o tempo todo o nome do presidente Lula. Ela não teve medo de falar isso na campanha. Ela falava do presidente Lula, falava do PT o tempo todo. E naquela época o PT estava bastante complicado. Justamente. Né? O presidente Lula preso, eu acho, ainda, né? Não, ainda já tinha saído, solto. Mas tinha... A Fernanda fez o inverso de todo mundo. Enquanto tinha muita gente que queria sair do PT, a Fernanda veio para o PT. E assumiu o PT e adotou o PT como partido dela. Todo mundo falava, que loucura que ela está fazendo. Dentro do governo dela mesmo, segundo ela fala, né? Que as pessoas no governo falavam, você vai perder a eleição. Você está fazendo loucura indo para o PT. Só que nas conversas particulares ela diz que foi a melhor decisão da vida dela. Hoje em dia, a Fernanda faz parte da direção nacional do partido. A Fernanda é uma prefeita que está sempre no meio do povo, está sempre andando, está sempre vendo os problemas, porque a gente sabe que todo lugar tem problema, né? Tem as clínicas da família que não funcionam direito, as escolas que não funcionam. Ela está ali realmente no meio do povo? A Fernanda, o tempo todo, a gente tem andado a cidade juntos, né? O Tarifa Zero mesmo foi uma decisão da Fernanda. Apesar de eu ter conhecido o projeto em Maricá, apesar de eu ter experiência, porque parece não, ó, eu fui do governo Lindbergh aqui em Nova Iguaçu, né? Eu trabalhei na Secretaria de Administração, fui do governo Quaquá, depois aqui em Nova Iguaçu, até no governo Rogério, eu fui subsecretário de Cultura aqui em Nova Iguaçu, no governo Rogério, logo no começo, fiquei 2 anos na cultura aqui no Rogério. Então, mas a Fernanda tomou uma decisão que, mais uma vez, as pessoas falavam que era uma decisão errada, quando ela determinou que a gente ia implementar o Tarifa Zero. E a Fernanda, ela tá o tempo todo olhando, verificando. Eu acho que é muito uma questão de mulher, né? Mulher vê muito detalhe. É detalhista, né? Muito mais detalhista que a gente. A Fernanda, ela olha os pequenos detalhes o tempo todo, ela é muito detalhista. E ela tá o tempo todo... no dia 26 agora, nós inauguramos uma UBS no São Jorge. Depois ela ficou no meio das pessoas até tarde da noite. No meio do povo, conversando, dialogando. Domingo agora houve uma manifestação a favor dela. Ela ficou na praça, o Endo Coelho, o tempo todo. Eu vou chegar nessa parte aí. A gente está vendo aí, acompanhando o noticiário, né? E a Câmara quer caçar, né, o mandato dela de qualquer jeito. Denúncia que eles fizeram. E aí estão implantando essa denúncia em cima. Inclusive, tem um vereador do PT que também está participando disso. Como que é isso? Um vereador do mesmo partido recebeu dinheiro para poder fazer a sua política, ganhou a eleição e agora está contra. Por que isso? Inclusive, eu posso falar com propriedade que esse vereador, de toda a chapa do PT, foi o que mais recebeu recurso do partido para sua campanha. O que acontece é o seguinte, né? As pessoas às vezes colocam o seu projeto pessoal acima do projeto coletivo. Talvez esse vereador não perceba, porque ele está no meio
de um monte de bolsonarista, que todos os outros vereadores são bolsonaristas, né? O nome do quadro aqui é time do Lula na Baixada. Só ele, que provavelmente, que agora eu já estou começando a ter dúvida, só ele que é do time do Lula, no meio de um time do Flávio Bolsonaro, ajudando, de certa forma, ajudando na campanha do Flávio Bolsonaro. Porque essa cassação da Fernanda não prejudica só a Fernanda. Prejudica o PT e prejudica a campanha do Lula na Baixada. A gente falou que a gente tem pesquisa interna que demonstra que o Lula está 15 pontos na frente do Flávio. Não falei isso? Sim. Esse plano seria para quê? Para desestabilizar. Para desestabilizar a campanha do Lula na Baixada. Você derrubar uma prefeita do PT que está bem avaliada pela população. Neste momento, o PT só tem 2 prefeituras no estado. Justamente. Não, 2 não, 3, né? Porque tem o Quaquá, né? Mas na Baixada só tem 2. Na Baixada só tem 2. Que é Paracambi e Japeri. Você derrubar uma prefeita do PT que está bem avaliada pela população. Numa cidade onde o Lula está 15 pontos na frente, é você ajudar a campanha do Flávio. A única coisa que me passa na cabeça é que é isso, que o cara está sendo usado para ajudar a campanha do Flávio. Mas como a prefeita está se saindo da forma que ela tem que sair, ela está levando direitinho, ela está preocupada, ela precisa ficar preocupada, que são denúncias que realmente vai atingir o mandato dela? Preocupação sempre há. A gente já passou por isso. A Dilma passou por isso. A gente sabe. Só que Japeri inaugurou um modelo novo, né? A Dilma... Havia um acordo com o Michel Temer, cassaram a Dilma, o Michel Temer assumiu. Agora em Japeri tem um novo modelo. Japeri não quer nem que o vice assume. A Câmara passou uma mudança na lei orgânica em que, na vacância da prefeita e do vice, a Câmara vai fazer... Olha, preste bem atenção todo mundo. A Câmara vai fazer uma eleição interna, uma eleição indireta, e vai eleger o novo prefeito. Então, na verdade, eles mudaram o estatuto da casa? Mudaram. Justamente para isso. O povo não vai ser convocado. Vou caçar a prefeita, vou caçar o vice. O povo não vai ser convocado para uma nova eleição, que é o normal. Eles vão se reunir ali e vão eleger o novo prefeito. Que teoricamente, iria ficar o restante do mandato da Fernanda, que vai até 2028. Só que a Fernanda está muito tranquila porque o embasamento jurídico deles é muito fraco. Mas você acha que o Ministério Público vai aceitar essa denúncia? A gente vai ter que aguardar. Mas se aceitar, eu acredito que o julgamento vai ser que ela retorne com o mandato. Eu acredito muito na justiça, nós estamos acreditando muito na justiça, e a gente acredita que ela vai ficar, se acontecer isso, deve ficar alguns dias afastada, mas depois volta tranquilamente. Porque eu estava vendo um vídeo aí que é uma denúncia, uma delas, né, foi que o secretário ou o vice-prefeito estava pedindo voto para a irmã, que é pré-candidata a deputada estadual. Isso isso é um absurdo, né? Primeiro é o seguinte, o vice-prefeito não ocupa nenhuma parte de secretaria. Então ele não tem nenhum documento assinado por ele. Por exemplo, eu tenho, ele não tem. E na inauguração de uma escola reformada, inclusive foi um CIEP, que a prefeitura colocou até elevador no CIEP, ele faz um discurso falando que Japeri pela primeira vez vai eleger uma deputada da cidade. Aí eles estão alegando que isso é crime eleitoral. Mesmo, propaganda eleitoral antecipada. Mesmo que seja propaganda antecipada, isso não dá a cassação de um vice-prefeito. Daria uma multa para a candidata, que no caso seria a Carol, uma multa de R$25 mil e pronto. Mas só que eles estão pedindo a cassação do vice também por esse motivo. Você acha por isso que eu estou falando que o embasamento jurídico é muito fraco. Você acha que tem muito grupo forte político, que até mesmo que não seja de dentro da cidade, que estão por trás disso? Eu acho não, tenho certeza. Certeza absoluta. Primeiro, os pré-candidatos a deputado estadual, que são ligados a esses vereadores, que foi um incômodo para eles ter uma candidata da cidade e com chance de ganhar a eleição. Irmã da prefeita. Irmã da prefeita, porque a popularidade da prefeita está muito alta.
Então a gente tem pesquisa interna que ela vai sair muito bem votada na cidade. Isso atrapalha os interesses. Mas eu queria falar um pouco mais sobre a questão do vereador. Porque aí eu ia te perguntar agora sobre o vereador. Entra essa questão do vereador. Porque este vereador é ligado a quem? Um outro grupo? Ele é ligado ao ex-deputado André Luiz Siciliano. O André Siciliano, o ex-presidente da Alerj? Isso, ex-presidente da Alerj. Ué, mas o André é do PT. É do PT, mas está fazendo... O Matheus também é do PT, não é? O André também é do PT. E ele, domingo passado, por exemplo, ele fez várias reuniões na cidade com este grupo que quer caçar a prefeita. Inclusive, ele participou de um evento com a Dani Cunha, que é uma bolsonarista. Justamente, filha do ex-deputado Eduardo Cunha, que caçou a Dilma. Olha só a coincidência. Que caçou a presidente Dilma na cidade, na nossa cidade. Agora, eu acho que também é o seguinte, isso é uma questão para o Diretório Estadual do PT e para o Diretório Nacional também tomar uma decisão com relação a isso. Eu acho que esses caras deveriam ser punidos, né? Eu também Primeiro que eles são diretamente do Partido dos Trabalhadores. Aí juntar com outro grupo, sabendo que vai prejudicar a eleição do presidente Lula, eu acho que o Diretório Estadual, né, se não resolver no estadual, precisa resolver na nacional. Mesmo porque a Fernanda, ela é do Diretório Nacional do PT. Ela é membro do Diretório Nacional. Mas o PT de Japeri já votou o afastamento do vereador Matheus. Então votou o afastamento por 6 meses. Encaminhou a denúncia para o Diretório Estadual e também com um dossiê de toda essa movimentação do ex-deputado André Siciliano para o Diretório Estadual. Parece que vai colocar em pauta hoje na reunião da direção. Tem uns amigos aí que eu andei conversando ontem, que eu ia te receber aqui, ia falar sobre Japeri, e eles falaram assim, mas pode ficar tranquilo que isso daí é briga política. A prefeita não quis aceitar o que o outro lado estava pedindo, então pode ser... Será que aconteceu isso mesmo? Não, isso foi chantagem o tempo todo, entendeu? Queria contratos, queriam facilidades, cargos e outras coisas mais. Secretarias, né? Secretarias e outras, e ela não aceitou a chantagem. Inclusive a minha secretaria. Quando eles viram que o programa Tarifa Zero deu certo, eles queriam também a minha secretaria. Queriam ocupar a minha secretaria, mas ela não aceitou pressão. Ela é uma pessoa que, se você pressionar aí, que ela não aceita mesmo, ela não aceitou a pressão e o barco correu. E eles foram ameaçando. Para você ter uma ideia, eu enviei para a Câmara um projeto de criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. O Conselho, para eu dar chance à sociedade civil de me fiscalizar. E o Fundo, para a gente começar a captar recurso, principalmente no governo federal, para ampliar o programa Tarifa Zero. Os vereadores não aprovaram. E naquela época, o nosso vereador, que ainda fazia parte da base, faltou a sessão para não votar. Então, já vem de longa data essa pressão. Eles foram, né, no cúmulo do cúmulo. Mas se caso o Ministério Público aceita a denúncia e tudo, a prefeita vai recorrer para algum lugar ou ela vai aguardar o resultado? Vai recorrer ao presidente Lula? Eu acredito que isso tem que ser uma questão, o PT nacional tem que entrar nessa disputa. Mas ela já está amparada juridicamente para resolver toda essa questão. A gente acredita que a justiça vai, mesmo que ela seja afastada até o processo, e o processo eles usaram um decreto de 1967 para amparar nisso, que é o decreto 201 de 1967. Japeri não era nem Japeri, era Nova Iguaçu. Justamente, Japeri era Nova Iguaçu. Então eles usaram esse decreto. A gente acredita que ela vai resolver isso na justiça tranquilamente. Mas claro que você deixa... O presidente Lula já tomou conhecimento disso? O presidente Edinho
já sabe. Eu não sei se o presidente Lula sabe, mas o presidente Edinho já sabe disso. Porque eu vi em alguns vídeos, né? Ela com o presidente Lula, viu que o presidente Lula tem bastante carinho pelo povo de Japeri também e pela Fernanda. Não, muito carinho. Tanto pela Fernanda quanto pelo povo de Japeri. Eu repito, né? Nunca teve tanto investimento do governo federal na história daquela cidade. E toda essa movimentação, eu acho que tanto o vereador Matheus Ferraz quanto o ex-deputado e presidente da LERJ, André Siciliano, estão prejudicando e muito a campanha do Lula, não só em Japeri, mas na Baixada toda. Ó, pessoal, é ele que tá falando, sou eu não, hein? Não, sou eu. E aqui quem tá falando não é só o secretário, é o dirigente do PT. É uma pessoa que se filiou ao PT em 96 e até hoje não trocou de partido. Eu fui presidente do PT por 4 ocasiões em Japeri e já fui membro do diretório estadual. Você acha que o PT peca muito nessas brigas internas? Por exemplo, a gente sabe muito bem que tem André Siciliano de um lado e Quaquá do outro, né? E agora, esse caso aí que você está acabando de explicar, isso pesa na hora do voto? Márcio, eu sou a favor de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Sentar numa mesa e conversar, dialogar e se acertar. Eu acho que o PT é uma grande família. E nessa família vai ter mesmo divergência, confusão, mas a gente não pode levar para fora uma coisa interna. A gente precisa sentar entre a gente, dialogar, conversar e caminhar junto. Mesmo insatisfeito às vezes. Porque a democracia é isso, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. O presidente Lula é um grande exemplo. Ele perdeu 3 eleições, terminou a eleição, foi para casa e depois disputou de novo. Democracia é assim. Foi o que aconteceu agora com a Benedita, né? Justamente. O Quaquá tinha brigado lá e depois conversaram. E se acertaram. É isso. Se você olhar, que eu sou da época do Aurélio, o primeiro significado da palavra política é a arte de saber negociar para o bem da maioria. E é isso que a gente precisa aprender a exercitar no PT. É sentar, conversar, dialogar, lavar a roupa suja se for necessário, mas tudo numa mesa, sem levar para fora. Vocês têm deputados de mandatos federais que estão ali apoiando a Fernanda e já conversaram com ela e tudo? Não, tem vários, né? Esse final de semana mesmo foi um festival de vídeos, né? O deputado Raymond, Lindbergh, o Ferreirinha aqui de Nova Iguaçu postou vídeo apoiando a Fernanda, várias figuras do PT e de vários campos políticos. Isso é necessário falar. Por exemplo, Lindbergh e Raymond não são do campo político da Fernanda, mas têm ajudado a cidade muito com emenda parlamentares. Mesmo no último PED, a Fernanda estando numa chapa ligada ao Quaquá e eles em outra chapa. Mas eles estão vendo bem maior, estão vendo a cidade, estão vendo as pessoas que moram naquela cidade e principalmente o seu partido. O último PED de lá foi a Fernanda que conseguiu sair vitoriosa ou ela saiu do outro lado? Ou será que foi isso que eles ficaram mais... Pode ser também, porque a presidente é minha filha, né? A Saracó. Tá. E foi apoiada pela Fernanda. Mas a Fernanda tentou, isso é bom dizer, a Fernanda reuniu o partido, queria formar uma chapa única com um único candidato a presidente. A gente estava numa discussão muito boa. Aí estava entre o vereador Matheus, um senhor lá do PT muito antigo, que era o Celso Curti, e a minha filha. A Fernanda reuniu o partido, a gente já tinha decidido fazer uma chapa única. E eu vou dizer mais, digo com toda tranquilidade, eu percebi pela reunião que a Fernanda tinha uma queda pelo Matheus, de apoiar o Matheus. Só que o Matheus postou numa rede social dele, né, a foto dele com a Fernanda e com todo o grupo que estava na reunião e dizendo, construindo a unidade Japeri. O senhor André Siciliano desautorizou ele a fazer isso. E obrigou o Matheus a se lançar candidato a presidente. Aí a minha filha virou candidata da Fernanda. Então, mais do que nunca, a gente já está vendo aí por onde está caminhando essa cassação da prefeita. Justamente, entendeu? Eu não gosto de acusar, mas eu acho que quem é do time do Lula tem que pensar na questão maior. A questão maior nossa é eleger o Lula.
é eleger Benedita, é eleger Eduardo Paes. É isso que a gente tem que pensar. Nesses 3 pré-candidatos do PT e da aliança que o PT está formando no Estado. Esquecer as nossas questões pessoais, nosso orgulho e nossa arrogância às vezes, e começar a construir um projeto junto. Tem que sentar, conversar, dialogar, sentar na mesa, igual a gente está fazendo aqui, e conversar, e se acertar. Eu acho que se o PT perder mais essa oportunidade de fazer senadores, né? Porque essa é a oportunidade única que o PT vai ter. Até porque a Benedita tá bem pra caramba. Só que tem uma outra vaga, né? E essa outra vaga também precisa ser discutida. Não pode deixar. A gente já tem 3 senadores no estado do Rio de Janeiro e são 3 do PL. Então a gente não pode deixar mais um senador assumir lá do PL. Então o que a gente precisa fazer agora é o que você está falando. Sentar à mesa, conversar, dialogar e todos se unirem. Mas infelizmente a gente sabe que não é assim, né? Infelizmente as pessoas colocam seus projetos pessoais acima do projeto maior. E eu repito, o projeto maior é eleger o Lula presidente, é reeleger o Lula para o 4º mandato. Esse é o projeto maior. Na verdade eu falo que o presidente Lula vai para o 6º mandato. Sexto, porque a presidente Dilma, ela teria, não desmerecendo o presidente, não desmerecendo a senhora, mas a senhora conseguiria ser reeleita 2 vezes sem o presidente Lula? É verdade. Então ele vai para o 6º mandato. E a gente tem que começar a pensar nisso. A gente tem que pensar na reeleição do Lula, e acabando essa reeleição do Lula, a gente precisa pensar o PT pós-Lula. Que o Lula não é para sempre. Briga. Justamente. Porque se tiver essa briga, o PT vai desmoronar de uma forma sem o Lula. Justamente, é isso que a gente precisa pensar. E que esse tipo de comportamento atrapalha todo um projeto futuro. Pô, o ex-deputado e presidente da Alerj, André Ciliano, há pouco tempo, como diz o garotinho numa postagem dele, estava na antessala do presidente Lula. Ele, mais do que eu, deveria pensar nisso. Pensar, esse meu comportamento neste momento ajuda o Lula ou atrapalha? Por exemplo, você deu o exemplo do Quaquá. O Quaquá, eu acho que ele refletiu e falou assim, caramba, não apoiar a Benedita, eu vou estar atrapalhando o Lula, porque a gente precisa de uma senadora lá depois. Eu posso ter minhas divergências com a Benedita, mas quando ela estiver no Senado, ela vai votar tudo com o governo. Não vai passar esse sufoco que a gente está passando. Olha só, a Fernanda está passando o mesmo sufoco que a Dilma passou e que o Lula está passando. Igualzinho ao sufoco que a gente está passando com esse Congresso de direita o tempo todo, de extrema direita. O Alcolumbre, por exemplo, é só Jesus na causa. Justamente. E ele só vota se tiver tudo da forma que ele quer. E é o que está acontecendo em Japeri. Japeri não está diferente do que é no Senado Federal. O doutor Marlon é o diretor médico aqui do Hospital da Posse. Ele está indo bem lá como vereador ou está a oposição também? Para você ter uma ideia, o doutor Marlon ganhou a eleição na chapa da doutora Fernanda. Ambos são médicos, né? Ambos são médicos. Mas no outro dia ele já passou para a oposição. Ele queria ser secretário de saúde, a prefeita não quis, ele já passou para a oposição. E vem fazendo oposição. E eu acho, posso dizer uma coisa? Eu acho que a oposição do Marlon tem até um sentido. Porque ele diz que quer ser candidato a prefeito na próxima eleição. Então, se ele não vai ser apoiado pela prefeita, ele tem que caçar um caminho que é a oposição. O caminho dele, eu acho que é o doutor Luizinho. A gente até sabe. Mas ele precisa arrumar um caminho. O que eu não entendo é o vereador do PT. Qual o projeto dele de futuro? Ele quer ser candidato a prefeito? Era mais fácil ele dialogar com a prefeita também sobre isso. E ter o apoio da prefeita para isso. Ele fazer oposição agora, ele está atrapalhando tudo quanto é um projeto de continuidade do PT na cidade. Bom, agora vamos passar para o que o povo quer ouvir. Nova Iguaçu não tem ainda. Japeri, quando vai chegar aquele sistema que vai trazer uma segurança melhor para o povo de Japeri? Que aquela implantar, né? Câmeras para toda a população. Na verdade, a gente já está começando a conversar
Secretaria de Mobilidade, com Secretaria de Segurança Pública, para a gente começar a fazer todo um projeto de levantamento dos pontos mais críticos da cidade, porque a gente precisa não só monitorar. Por exemplo, Queimados é monitorada, do nosso lado ali. Mas, por exemplo, não monitora trânsito. Aquelas câmeras que multa e tal, não tem. Só monitora se houver algum problema, né, de roubo, assalto, essas coisas todas. E a gente verificou que não melhorou a questão de segurança da cidade. Queimados continua tendo... Aliás, Queimados hoje é mais violento que Japeri, mesmo com câmera. Então a gente precisa fazer isso com muita tranquilidade. Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Segurança, porque a gente precisa, além de monitorar a questão da violência, do assalto e outras coisas mais, a gente precisa também monitorar o trânsito. Mas isso vai ajudar quando... Por exemplo, a pessoa hoje olha assim e fala, mas isso vai me ajudar em quê? Explica para essa pessoa o que esse sistema vai ajudar essas pessoas que são assaltadas sempre, né? O sistema vai ajudar não só nisso. Vai ajudar na questão da segurança, vai dar mais sensação de segurança, sim, mas a gente precisa monitorar a cidade em todos os sentidos. Por exemplo, buraco na rua, bueiro quebrado. A gente vai ter uma resposta muito mais rápida do que aquela resposta que às vezes é o morador que vai na rede social e posta para depois a gente tomar a providência. Com esse sistema de câmeras, a gente, além de ver a segurança, além de verificar o trânsito, a gente também vai verificar todos esses serviços da prefeitura. A rua alagada, né? Vai ter o sistema de facial também? Também, é reconhecimento facial, que aquele cara ali levou o celular da senhorinha, justamente, levou isso, a bolsa. É isso que a gente quer implementar. Não só isso, mas aí, por exemplo, período de chuva. Japeri teve um momento muito crítico no começo do ano, por conta de chuva. Então a gente vai conseguir monitorar muito rápido aonde que está alagado. Vocês não receberam lá a ajuda do PAC? Não, recebemos. Para alagamento? Recebemos e está sendo executado já. Mas a gente precisa de respostas rápidas. A gente precisa... Então você acha que o sistema de filmagem... nos dá uma resposta muito rápida. A gente vai saber onde está alagado e vai tomar as ações muito mais rápido do que a gente faz hoje em dia. Hoje em dia a gente sabe, o secretário de Defesa Civil é do PT, queria até mandar um abraço para o Ziel Pavani, nosso amigo. E ele é um cara muito trabalhador, mas isso facilitaria o serviço dele. Ia facilitar muito mais rápido. Ele ia ter uma resposta rápida para resolver essas questões. A gente tem ainda alguns rios, alguns canais na cidade que tem problema de drenagem e quando chovem eles sobem muito rápido. Então a água começa a alagar. Aquela passagem que tem ali... que por baixo ali, por exemplo, vem de Queimados, aí ou passa por baixo ali e já sai em Japeri. Aquilo ali não tem como organizar aquilo ali não, porque primeiro que fica um cara ali, só que nem é da prefeitura, fica, vem, para. Eu tô querendo saber qual é a passagem. Olha, ela vem de Queimados, tu vem, aí vem beirando a linha, né? Pra você atravessar pro outro lado, você tem que passar por baixo de um mergulhão e vai sair do outro lado que já sai em Japeri. Rapaz, aquilo ali é horrível. Ainda mais à noite. Sobre a linha férrea? Isso, sobre a linha férrea. Ali a gente já tem um problema de fronteira, né? Que um lado é Queimados, o outro lado é Japeri. Aí um lado da linha é Japeri, o outro é Queimados, né? Ali, nós tivemos um problema agora nessas enchentes, que a parte da rede ferroviária alagou e rompeu, formou um canal para o rio Sarandi ali, que passa ali. Então ficou só uma camada de concreto muito fina e que poderia causar algum acidente. A decisão nossa foi derrubar aquilo de vez para a gente licitar uma obra para... ali não tem mais aquela passagem. O lado de Japeri não. Tem uma passagem que é o lado de Queimados. O lado de Japeri não tem por conta disso. Mas agora a gente vai fazer, a gente já está licitando, porque ali também tem um problema, que aí é o que está demorando um pouco, é a licença ambiental. Tá, mas aí vocês têm deputados federais, vocês têm deputados estaduais, vocês são do PT, vocês têm o presidente da República, então o povo olha assim e fala assim, caraca, mais uma promessa. Mas a licença ambiental ali quem dá é o Estado. Sim. A gente tem a questão política no Estado,
A gente está acompanhando. Não está tão fácil, não tá um mar de brigadeiros. Essa é bem da verdade. A gente já tinha dificuldade com o governo passado, do Cláudio Castro. Ele ajudou alguma coisa em Japeri? Zero. A gente tinha muita dificuldade. Para você ter uma ideia, tem uma obra que vem beirando a linha, ligando Japeri e Jero-Pedreira, que é a Estrada São José. Eles fizeram um trecho de uns 800 metros, pararam a obra e está lá, abandonada. Essa obra ia facilitar a mobilidade da cidade e muito, que a gente ia... Um trecho que a gente leva 14 quilômetros do distrito de Jero-Pedreira para Japeri, a gente ia levar 4 quilômetros. Ia ser muito rápido. E o governo do estado parou. Outra questão, a gente tem uma escola, a Escola Armando Dias, que na época tinha em torno de 90 alunos só e uma escola gigantesca. A prefeitura solicitou a cessão dessa escola para transformar essa escola numa escola técnica que o presidente Lula já tinha prometido, se a gente desse o espaço, ele ia colocar uma escola técnica em Japeri e o governo do estado não cedeu. E agora com essa turbulência está mais complicado, porque né, um desembargador que assumiu, ele está realmente... Mas vocês já conversaram com ele para ver se tem esse acordo? Ali a questão é o seguinte, esse trecho que a gente estava falando, ali vai precisar de uma licença ambiental que é o INEA que cede. Você está vendo a limpeza que está sendo feita no INEA. Né, exonerando um montão de fantasmas. Vários fantasmas que tinha lá. Né? Justamente. Então, a gente acredita assim, quando resolver essa questão, a gente vai conseguir a licença ambiental muito rápido. Mas a gente vai precisar dessa licença para começar a fazer a obra ali. Aí sim, aí vai ficar legal, porque o projeto é um projeto... Claro que a gente vai mexer só um lado, né? Que é um projeto, por exemplo, ali corria o risco do carro passar e cair no rio. Ali a gente tem que ter uma barreira, tem que ter uma contenção de encosta, tem que fazer uma coisa bem feita ali. Ali foi o prefeito, antes da Fernanda, que jogou só um concreto e... Um absurdo, né? Mas enfim. Vamos passar por uma outra parte que é muito interessante para as pessoas que estão nos assistindo agora. O tal do Barricada Zero. Esse Barricada Zero chegou em Japeri, porque a gente sabe que também em Japeri tem algumas comunidades lá que são complicadas. Chegou sim. E adiantou, resolveu o problema dos moradores? Resolveu, mas Japeri tá uma cidade tão pacífica que foi engraçado. Quando a polícia chegou lá, os próprios... traficantes, não sei, os garotos que cuidam, já tinham tirado as barricadas. Aí eles fizeram por uma parte deles. Eles mesmos foram e tiraram, para não ter problema. Então a polícia nem teve nenhum problema com relação a isso. Não teve confronto, não teve nada disso. Mas é perigoso, porque, por exemplo, eu vou falar pelos motoristas de aplicativo que eles conversam muito comigo. Eles chegavam nos lugares, tipo Japeri, por exemplo, já tinham uma barricada, eles sinalizavam que ali já era uma comunidade. Tirando essas barricadas e não... tirando os bandidos, isso não complica um pouco mais para essas pessoas que são trabalhadoras? Mas a questão é o seguinte, né? Primeiro, essa questão da segurança pública é uma atribuição do Estado. Eu sei que não é a sua pasta, né? Mas... É uma atribuição do Estado. E Japeri pode contribuir? Pode. Pode contribuir com iluminação pública, pode contribuir, né, com a questão das ruas pavimentadas, pode contribuir principalmente por educação. Tem um projeto que foi implementado aqui em Nova Iguaçu, no governo Lindbergh, que se tivesse dado sequência nesse projeto, eu acho que Japeri precisa pensar muito bem nisso, que foi o programa Bairro Escola, você ia criar uma outra geração na cidade. E o que significa Bairro Escola? Bairro Escola, aqui em Nova Iguaçu, que foi o período que eu estava também na prefeitura, o Lindbergh criou um programa aqui que unia várias secretarias. Secretaria de Cultura, Esporte, Educação. Então, a criança que estudava pela manhã, ela fazia outras atividades à tarde. Ela fazia esporte, fazia cultura, informática e outras coisas mais. Isso dentro da unidade escolar? Não. Isso é que era bacana. Ele fazia parceria com a associação de moradores, com os clubes, com as igrejas.
Então as pessoas, essas crianças, por isso que era bairro escola, essas crianças ficavam circulando no bairro e com os monitores, com os agentes de trânsito, parando o trânsito por onde as crianças passavam, até os muros das casas, nesse perímetro que as crianças estudavam, eram pintadas. E as crianças ficavam ocupadas o dia inteiro. Mas tinha um custo esse projeto? Porque a gente viu que não tem mais esse projeto. O custo é o mesmo custo que existe até hoje, porque o que ele fez? O que o Lindbergh fez? Ele pegou tudo da Secretaria de Cultura, botou nesse projeto. Tudo da Secretaria de Esporte, colocou nesse projeto. Secretaria de Tecnologia, colocou nesse projeto. E colocou... As pastas... tudo dentro da educação. Entendeu? Ele não ficou fazendo coisas aleatórias, porque o que acontece a maioria das prefeituras? O secretário de esporte tem um projeto dele, o secretário de educação tem outro, de cultura tem outro, e assim por diante. Não, ali ele teve um projeto de governo, onde todas as secretarias estavam imbuídas dentro desse projeto. Que eu acho que é uma coisa que quando acabar essa turbulência toda, né, que tá Mas você já levou esse projeto para Fernanda? Para ver se conseguiria implantar isso em Japeri? O próprio Lindbergh falou nisso para ela. O próprio Lindbergh falou, olha, quando eu estava em Nova Iguaçu, tinha esse projeto que era muito bacana, não sei o que e tal, e ela ficou muito encantada. Assim como ela ficou encantada com o projeto Tarifa Zero, né, e todo mundo falava que era impossível, Japeri, um orçamento pequeno, não ia... O próprio Toninho falou que era impossível. Impossível. Ela implementou. O projeto Bairro Escola eu acho super possível, mas primeiro a gente vai ter que resolver todo esse imbróglio. Você como secretário, né? Outros secretários, você tem problema ali com a pasta? Briga ali, briga aqui, para resolver os problemas realmente da sociedade? Não, nenhum. Nenhum. Mesmo porque a gente tem uma grande líder. Né? E essa líder que acaba dizendo as ações. Muito pelo contrário, a gente dialoga o tempo todo com todos os outros secretários, né? Quando eu preciso, para você ter uma ideia, a minha secretaria cuida da mobilidade, né? Mas a Guarda Municipal é da Secretaria de Segurança. Toda vez que eu preciso da guarda, eu ligo para o secretário liga para os guardas e fala, vai lá, atende o Marcelo. Tem algumas coisas, por exemplo, algumas estradas onde passo Tarifa Zero, que eu preciso da Secretaria de Serviços Públicos para fazer um paliativo e outras coisas mais nessa estrada. Eu ligo para a secretária atende né? muito rápido. Que bom, né? Porque tem prefeituras que só Jesus na causa. A gente vai começar agora a fazer toda a sinalização horizontal da cidade. O projeto quem está preparando é a Secretaria de Urbanismo junto com a gente. Você acha que tem muita secretaria em Japeri ou é o suficiente para cuidar da cidade? Eu acho que o que tem é o suficiente, né? A Fernanda não precisa implementar mais nada? Não precisa. Ela já criou, ela separou o que era segurança de mobilidade, ela criou uma coisa que é inédito na Baixada, que é a Secretaria de Direitos Humanos. Tem a Secretaria da Mulher lá? Tem uma subsecretaria da Mulher dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Entendeu? Que aí tem uma subsecretaria da Mulher, uma subsecretaria de Idoso, uma subsecretaria de Criança e Adolescente, tudo dentro dessa... Inclusive o secretário também é do PT, que é o Luiz Henrique. Então o povo de Japeri pode olhar para trás e olhar para frente e falar, caramba, melhoramos. Não, muito. Principalmente em políticas para as mulheres. O que a gente vê... que foi adotado, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, acho que tem em poucas cidades, que era um projeto lá do governo Bolsonaro, que quando o governo Lula assumiu, implementou em Japeri, que cuida toda essa questão, a mulher lá tem amparo jurídico, tem amparo psicológico no caso de violência doméstica, tem o DEAN lá em Japeri, tem a Casa da Mulher Japeriense no outro lado, lá em Japeri. Então, esse cuidado com a mulher de Japeri foi implementado no governo Fernanda. Tem vereadora em Japeri? Tem, Dani Barros. Dani Barros, minha amiga, companheira do PT, né? A Dani, na verdade, foi suplente e a Fernanda
para colocar uma mulher na Câmara de Japeri, ela fez com que um vereador virasse secretário, e na verdade a Dani foi a segunda suplente. Ela pegou o vereador, então, são dois. O vereador do Partido Verde, colocou na Secretaria de Assistência Social, e o Luiz Henrique, que é o primeiro suplente, assumiu a parte de Direitos Humanos. E a Dani virou vereadora. É a única mulher no meio daquele montão de homem. Entendeu? Eu acho que a tarefa dela é muito, muito desafiadora dentro daquela questão de uma Câmara totalmente masculina, que na história de Japeri nós só tivemos uma vereadora que ficou no mandato todo como vereadora. Uma outra, ela ganhou e assumiu a Secretaria de Educação. Então a Câmara de Vereadores do Japeri ficou toda masculina. A Fernanda é a primeira prefeita mulher de Japeri? Primeira eleita e reeleita. E reeleita pelo Partido dos Trabalhadores. Tá fazendo um bom trabalho então, né? Deixa eu te perguntar, a gente sabe que o Arco Metropolitano, vou mudando de assunto, a gente sabe que o Arco Metropolitano passa por Japeri ali. Ele ajudou ou atrapalhou Japeri? Paz, eu costumo dizer que o Arco pode ser a grande alça de desenvolvimento da cidade. O Arco só ajudou. E eu vou te explicar por quê. Japeri, eu gosto muito de falar sobre isso, eu sou entusiasta desse assunto, porque Japeri é uma cidade que tem a melhor localização da Baixada. Você está perto da Dutra, que vai ligar São Paulo e Rio de Janeiro. O Arco liga você a Minas Gerais, ao Nordeste e por aí adiante. Mas você não acha que deveria ter uma fiscalização melhor? Porque o Arco, a gente vê que tem algumas partes que estão bastante abandonadas. Melhorou, né? Melhorou agora um pouco. Melhorou. Né? Melhorou, porque agora você tem um posto da Polícia Federal, Rodoviária Federal, lá em Japeri. Então, a segurança no Arco está muito melhor. Assumiu uma concessionária, a mesma concessionária da Dutra é a que está no Arco agora. A Rio Minas, eu acho. Rio Eco Minas. Rio Eco Minas, isso. Entendeu? Então, estão melhorando o asfalto, está tendo mais segurança. Se você passar pelo... Agora, quando eu venho para o Rio, só uso o Arco. Aumentou o movimento de caminhões. E eu acho que Japeri tem que começar a pensar com grande carinho para aquele... Japeri ocupa 18 quilômetros de Arco. 9 de um lado e 9 do outro. A gente tem que pensar agora na questão de atrair investimento para a cidade, para o Arco, principalmente empresas de logística. Então os moradores que estão te assistindo agora, eles podem sair pelo Arco tranquilo saindo de Japeri, entrando para Japeri pelo Arco. Tranquilo. Eu recomendo, quando vem alguém visitar Japeri, eu recomendo que venha pelo Arco. Ontem mesmo eu recebi uma vereadora de Petrópolis, que ela queria conhecer o Tarifa Zero, como funcionava. Eu falei para ela vir pelo Arco, que para ela é muito rápido, né? Petrópolis, ela vem pelo Washington Luiz, entra no Arco ali, chega em Japeri em 35, 40 minutos. E vocês têm algum Tarifa Zero que consiga passar próximo ao Arco? Passa. A linha Japeri-Gero Pereira passa embaixo do Arco ali, passa na descida do Arco ali, metropolitano. Pô, show de bola. Bom, Marcelo, a gente está aqui num bate-papo muito bom, só que infelizmente já deu a nossa hora, a gente vai precisar ir. Mas eu queria que você deixasse um recadinho para essas pessoas que estão lá na Câmara dos Vereadores nesse momento de Japeri, né? Sobre a Fernanda, para eles abrirem um pouquinho o coração deles, né? E também os munícipes de Japeri. Eu acho, sobre os vereadores, eu falo a mesma coisa que eu falei com relação ao partido. Eu acho que política se faz com diálogo. A gente precisa sentar, dialogar, ver quais são os pontos fracos e fortes. Não pode ser através de chantagem. Chantagem também eu não admito. Mas se você sentar e dialogar e ver o que é melhor para a cidade, o projeto pessoal não pode estar acima do projeto coletivo. É sentar e dialogar. A prefeita é uma mulher de diálogo. É sentar, conversar com ela, ver, olha, se está errando, aonde está errando. Porque numa guerra... E o Partido dos Trabalhadores se unir mais também, né? Justamente, numa guerra,
mesmo quem ganha a guerra sai ferido. Essa é a verdade. Eu não Porque teve que lutar bastante. Justamente. Vai sair ferido e vai sair muito ferido. Que eu tenho certeza que a forma que está sendo feito juridicamente, por mais que afastem, ela vai voltar. Aí fica mágoa, né? Fica rancor, fica uma série de questões que eu acho que é melhor sentar, dialogar e acertar o que tem que ser acertado. Por exemplo, se houver realmente esse afastamento, todos vocês vão ter que se afastar? Eu vou ser o primeiro. Eu não vou esperar ninguém me exonerar. Eu vou para a rede social e vou... Né? Porque você não aceita outro prefeito no lugar da Fernanda comandando. Não, principalmente se não for do PT. O que eu vou estar fazendo lá? Com um prefeito bolsonarista... Fidelidade é isso. Eu não vou fazer. Assim, a Fernanda foi afastada no mesmo dia, na mesma hora, eu vou não só pedir exoneração, como também vou para a rede social mostrar que eu estou pedindo. E volto junto com a Fernanda, que eu tenho certeza que ela volta depois. E até porque vocês não vão sair pela porta dos fundos, né? Justamente. Vocês vão sair de cabeça erguida, claro, não tô falando, mas caso aconteça, vocês vão sair de cabeça erguida e ir para a rede social e brigar o tempo todo, né? Justamente. Claro, o Ministério Público que vai avaliar. O Ministério Público, o juiz da comarca, entendeu? Primeiro passa pelo juiz da comarca, é isso? Depois que vai para o Ministério Público? Não, eu acho que o Ministério Público tem que aceitar e leva para o juiz, entendeu? Mas eu confio na justiça, eu acho que isso vai passar, né? Em Japeri tem um rio que é o rio mais importante da Baixada, que é o Rio Guandu. Nasce em Japeri. O Guandu nasce lá? Eu achava que era aqui em Nova Iguaçu. Não, o Guandu nasce em Japeri. O Guandu nasce no encontro do Rio Santana, que vem de Miguel Pereira, com o Ribeirão das Lajes, que vem de Piraí. Neste encontro passa a se chamar Guandu. E se você for seguindo esse rio, tem momentos que a água é muito tranquila. Tem outros momentos que essa água é turbulenta, tem pedra, tem um montão de coisa. Interessante, eu não sabia não. Tem uma prainha lá no Guandu que é muito frequentada no verão. Então, a vida e a administração pública é essa também. Às vezes está tudo muito tranquilo e outras vezes está turbulento desse jeito, como o Rio Guandu, que é o rio mais importante do estado. Minha gente, muito obrigado por ter acompanhado o nosso programa hoje aqui e ter recebido o nosso amigo Marcelo, esclarecer algumas coisas sobre o Tarifa Zero, inclusive sobre a cassação da nossa prefeita Fernanda. E, Carol, está feito o convite. Espero que o Marcelo consiga trazer você aqui para a gente também bater um papo importante aqui sobre Japeri e todo o estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição toda vez que você quiser. Tá bom, Márcio? Obrigado. Aqui é o time do Lula. Time do Lula.